Olá, muito boa noite. Vamos dar início agora ao capítulo 11, tá? Está aparecendo aqui capítulo 9, mas esse aqui é o capítulo 11, certo? Que aí trata sobre sistema de numeração. E aí, na aula de hoje, a gente vai ver a parte de cálculos, certo? Conversões de base. E a brincadeira vai começar agora com bastante cálculos aí, beleza? Vamos lá. Esse é o capítulo 11, tá? Então, ó, sistemas numéricos. Os sistemas numéricos que são mais comumente utilizados são esses aí que a gente está vendo na tela da gente. Então, a gente tem o sistema decimal. A forma de representatividade dele está em um conjunto de caracteres, né, que vai do 0 ao 9. Então, no universo de todos os números decimais, nós só podemos utilizar esse conjunto de números. Tá? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9. Beleza? E aí, a gente vai utilizar a combinação desses números para formular números maiores. Os números binários, a gente tem o conjunto, tá, restrito a 0 e 1. São apenas esses dois elementos que a gente vai poder utilizar para formular aí, infinitos números. Beleza? O octal. O octal, a gente tem um conjunto de números que vai do 0 ao 7. Ou seja, a gente tem 8 possibilidades aí, 8 caracteres para poder formular o nosso número octal. Já no hexadecimal, a gente tem 16 números possíveis, né? 16 caracteres, que vai do 0 ao F. Boa noite, Bruno. Agora, pessoal, a gente vai ver os valores posicionais relacionados aos números que a gente tem uma determinada base e quer tratar de fazer uma conversão, certo? Então, ó, o que são os valores posicionais? Nós temos, certo? Vou ajeitar minha caneta aqui. Nós temos, ó, aqui no caso do número decimal, certo? O valor 2, ele corresponde a 2 multiplicado por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Ok? Na segunda casa, o 1, certo? Multiplicado por 10 elevado a 1, aí vai ser 10. 10 vezes 1, 10. Ok? E, por último aqui, tá? O 3 multiplicado por 10 elevado à segunda vai ser 3 vezes 100, que vai ser 300. Então, o que é o valor posicional, certo? Em se tratando de números decimais, a gente tem que a primeira casa, ou seja, essa casa do 2 aqui, é um número unitário, tá? A segunda casa já é um número decimal, ok? Um número decimal. E a terceira casa é um número centesimal, ok? Nós multiplicamos ele por 100. Então, o primeiro elemento, certo? Que está numa posição unitária, ele multiplica por 1. A segunda casa, ou seja, é um valor que se enquadra num intervalo decimal, a gente multiplica por 10. Da terceira casa, que no caso é 3 aqui, ele se encontra numa posição centesimal. Então, nós multiplicamos por 100. Caso existisse um quarto número aqui, certo? E esse número, a gente tivesse que colocar ele numa posição, certo? Um valor posicional dele seria 1000, né? Seria 1000. Então, a gente multiplicaria aquele número por 1000.
ao final de que, se a gente somar todos esses números, a gente chega ao valor, certo? Que é o valor correspondente em decimal. Para facilitar a nossa vida, ao invés da gente ter que ficar fazendo esse cálculo aqui, ó, de botar 2 multiplicado por 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e fazer essa sequência, para a gente não perder tempo, como é um número decimal, a gente vai fazer, certo? O seguinte, ó, como dica, para ficar mais fácil, se você aplicar essa regra para cálculos decimais, binários, octais e hexadecimais, vai facilitar muito a vida da gente. Então, ó, como se trata de um número decimal, a gente vai crescer em ordem de grandeza em múltiplos de 10. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou crescer para a esquerda, certo? Múltiplos de 10, começando do 1 na primeira casa. Né? 1, depois 10 e 100, certo? E aí multiplico ele pelo valor meu correspondente ali em cima. Beleza? Então aí vai dar o meu valor lá. Nesse exemplo aqui, ó, a gente querendo converter, por exemplo, esse valor que é um valor octal, né? 312. É o mesmo valor lá que a gente fez o cálculo como sendo ele decimal. Então, 312 octal corresponderia ao que, né? Em decimal. Então, o que a gente faria? Usando essa regra nossa aqui, ó, para a gente não perder tempo, a gente cresce em múltiplos de 8, né? A partir do 1 na primeira casa. Então, 1, 8, 64, né? E assim sucessivamente. Então, o que a gente faria aqui, ó? Aí, 1 vezes 2, aí seria o quê? 1, né? Mais, aí, 8 vezes 1, 8, ok? Desculpa, perdão. 1 vezes 2, né? 2, ok? Mais 8 vezes 1, aí 8, mais 64 vezes 3, ok? 64 vezes 3, aí vai dar 192. Ao passo que se eu somar esses 3, aí eu vou chegar ao valor de 202 em decimal. E aí a gente não perdeu tempo em ter que pegar, certo? Fazer lá 3, 1, 2, e aí fazer 2 vezes, né? 8 elevado a 0, depois 2 vezes 8 elevado a 1, e depois 1, né? Vezes 8 elevado a 1, e 3 vezes 8 elevado a 2. E aí a gente faria o cálculo e chegaria aquele valor para a gente. Tá? Então, essa forma aqui é muito mais simples da gente fazer. Porque deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui na lousa para ficar mais fácil. Então, digamos que eu tenho um número em octal, certo? Eu tenho 3. Deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho o valor 3, 1, 5, certo? E esse valor, ele está em octal. Quanto é que ele representa em decimal? Então, ó, usando aquela nossa regra, começando, ó, 1, 8, 64, ok? Então, a gente pegaria aqui, ó, 5 vezes 1, 5, mais 8 vezes 1, 8, 64 vezes 3, aí daria 192, e aí somaria esses caras aqui, aí vai dar 200, 205, né? Em decimal. Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. 25. Esse valor aqui em octal corresponderia ao quê? Ó, eu multiplicaria 1 por 5, 8 por 2
64, certo? Por outro valor que tivesse aqui, mas não tem, certo? E aí, caso tivesse um outro aqui, aí seria sempre em ordem crescente, né, em múltiplos de 8. Aí o próximo seria 512, né? 512, porque seria a próxima sequência, né, em múltiplos de 8. Então, é 1, 8, 8 vezes 8, 64, 64 vezes 8, e assim aí você vai crescendo, certo? Como a gente tem aqui nenhum valor nessa escala, então a gente não teria, né, isso aqui. Então, seria 5 mais 18, não é isso? Aí daria aqui 23, tá certo? Opa, 16, né, pessoal? Foi mal. 16, né? E aí vai dar aqui 19, né? Dezesseis e 19, cara. 21, né? 21. Beleza aí? Aí a gente chegaria a o valor correspondente. Esse valor posicional é interessante porque a gente começa a ver com mais facilidade as operações em binário, tá? Em hexadecimal, né? Então, por exemplo, o valor 53 em base 10, esse aqui é um valor unitário, né? E esse aqui é um valor decimal, né? Na escala de decimal. Então, seria 1 vezes 3, 3, e 10 vezes 5, 50, né? Então, 50 mais 3, aí daria 53. Como a gente já está com o valor nele próprio em decimal, a gente só fez visualizar ele próprio, né? Mas digamos que fosse um número binário. Vamos aplicar essa regra que a gente fez aqui. Eu tenho 1, 0, 0, 1, 1, né? Então, eu teria aqui esse número aqui em múltiplo de 2. Então, começando do 1, né? Eu tenho 1, 2, 4, 8, 16. Então, esse número corresponde a quanto em binário, de binário para decimal? Então, corresponde ao seguinte, ó. 1 está ligado, né? Então, 1, ok? Aí, 2, ele está ligado aqui, né? Então, mais 2. 0, né? 4 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 16 vezes 1, 16. Aí eu teria 1 mais 2, 3, com 16, 19. Então, esse número aqui, em binário, corresponde ao número 10 decimal. Desculpa, o número 19 em decimal. Beleza? Beleza. Acaba, Bruno, que você ganha mais tempo, entendeu? Ao invés de você pegar, o que, que você faria aqui? Você teria, né, 10, 0, 1, 1. Aí você iria lá, né? Aí 1 vezes, deixa eu colocar de novo aqui, ó. 100, né? Aí você faria assim, né? Aí 1 vezes 2 elevado a 0. Aí depois 1 vezes 2 elevado a 1. Aí depois 0 vezes 2 elevado a 2. Né? O método tradicional, né? 0 vezes 2 elevado a 3. E depois 1 vezes 2 elevado à quarta, né? Então a gente teria aqui 1 vezes 1, né? Que é 1. Aí depois teria 1 vezes 2, que vai ser igual a 2. Aí depois teria 0 vezes 4,
que vai ser 0. E depois, aliás, a gente teria antes aqui 0 vezes 8, né? 0. Aí a gente teria 1 vezes 16, que vai ser, né, 16. Então, ligado aqui, os bits ligados, então a gente teria 16 mais 2 mais 1. Né? Olha o tempo que a gente perdeu aqui para você chegar a esse valor, né? A gente perdeu um maior tempão. Ao passo que, o que é que eu tenho? Eu tenho 1, 0, 0, 1, 1. Então, o que é que eu faço? Como é base 2, tá? Começando sempre do 1, eu saio fazendo múltiplos de 2. Se fosse um número em decimal, então começando do 1, múltiplos de 10. Cada uma casa dessa corresponde a um valor, uma grandeza, né? Então, como é múltiplos de 2, eu começo com 1, 2, 4, 8, 16. Aí, ó, esse cara mata, sobrou quem? Sobrou esses caras aqui, ó. 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 1, 2, né? 16 vezes 1, 16. Na verdade, eu não preciso nem multiplicar, né? É o bit ligado, esse bit está ligado, está ligado, está ligado. É por 1, eu vou multiplicar, eu só faço trazer ele e somar. E aí dá aquele nosso valor lá, né? Em decimal. E aí a gente vem rapidinho e não perdeu muito tempo, beleza? Então, números pequenos, tipo, vamos supor, você está aqui, quanto é que é o valor? Isso aqui, que é em base 2, corresponde quanto em decimal? Você não precisa nem perder tempo. Esse aí é 3. Por que é 3? Você mentalmente, você está vendo 1 aqui, está vendo 2 aqui. Então você tem 3. 3 decimal. Não é isso? Aí se você tiver aqui, ó, por exemplo, esse número aqui em binário, quanto é que ele é em decimal? E aí, rápido, vamos lá. Quanto que é ele? É 4, né? Beleza, né? Por quê? 1, 2, 4. Aqui desligado, desligado e 1 ligado. É 4. Então, rapidinho você não perde tempo. Beleza? E aí, também, se você for tiver números em ordens bem grandes, você pode chegar ali e facilmente, né, chegar a um valor. Beleza? Vamos voltar lá. Então, essa foi uma regra básica que a gente visualizou aqui através de valores posicionais, né? E a gente viu aí que a gente consegue ganhar tempo. Então, ó, valores posicionais. Números mais à esquerda são de alta representatividade ou alta magnitude. Então, quanto mais números eu tiver à minha esquerda, maior vai ser a minha grandeza. Então, se eu tiver, por exemplo, com um número que é base 2, eu vou crescer em múltiplos de 2, e aí quanto mais números eu tiver à esquerda, maior vai ser aquele meu conjunto, aquele meu número lá. Certo? E assim sucessivamente. Em base 10, base 8, né, base 16. Números mais à direita são números de menor representatividade. Né? Então, são números menores. Começando do 1, né? Aí, por que começando do 1? Por que começa do 1, Emanuel, e não começa do número 2 ou do número 10? Porque é simples, pessoal. A primeira grandeza é o número da base. Por exemplo, se for base 10, vai ser elevado a 0. E esse valor aqui vai ser 1, né? Se for base 2, ok? Elevado a 0. Então, sempre começa a contagem da gente, a mais à direita, né? Sempre do 1. E aí vai fazendo múltiplos daquela sua base que você tem, né? Aí, ó, número decimal tem sua representatividade em múltiplos de 10, aquilo que a gente viu lá e exemplificou.
certo? Exceto o número menos representativo. Por que o menos representativo? Porque ele é múltiplo ele é elevado a zero. Então é 1. Todos os outros são múltiplos de 10. O binário, a representatividade dele é múltiplo de 2, exceto o primeiro lá. O octal, a mesma regra, é múltiplo de 8. E o hexadecimal também é a mesma regra, múltiplos de 16. Então, ó, regra geral para conversão base 10 para base n, para qualquer base. Então, a gente tem um número em base 10, um número decimal, e a gente quer transformar ele em base n. Então, eu tenho que dividir o valor até... né? Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o valor que se quer converter pelo valor do número da base, tá? Que a gente quer converter. Repetir essa divisão enquanto o valor for maior que o valor da base. Então, ó, o valor convertido será a combinação do resto de todas as divisões, juntamente com o valor que não puder mais ser dividido. Então, vamos ver isso na prática, como é que vai ficar? Então, eu tenho aí, ó, eu tenho o número 53, que está em decimal, e eu quero converter ele para binário. Eu vou fazer esse exemplo para dois números, o 53 e o 32. Então, com o 53, eu dividindo ele por 2, aí vai dar 26, sobra 1. 26 dividido por 2 dá 13, sobra 0. 13 dividido por 2 dá 6, sobra 1. 2 dividido por 6 dá 3, sobra 0. 2 dividido por 3 dá 1, sobra 1. Então, começando, certo? Aqui do valor que é o valor que do resto, né? Aliás, do resultado, né? Que não pode mais ser dividido, porque esse valor ele é menor que o valor da base, tá certo? Então, eu começo aqui, ó, 1, que é ele, ok? Aí, eu sempre começo, tá? Fazendo essa ordem inversa aqui, ó, subindo. Então, vamos lá, eu trago 1, depois trago 0, trago 1, o 0, depois o 1. Beleza? Aí eu tenho o meu valor, tá? Em binário. E aí, ó, o exemplo do 32. 32 dividido por 2 dá 16, sobra 0. 16 por 2 dá 8, sobra 0. 2 por 8 dá 4, sobra 0. 4 dividido por 2 dá 2, sobra 0. E 2 dividido por 2 dá 1, né, como resultado, e sobra 0. Então, eu trago aqui, ó, o valor do resultado, certo? E vou trazendo aqui, ó, os restos de cada uma daquelas operações lá. Beleza? Olha só, também você coloca, certo? Você coloca o valor do resultado mais o valor dos restos. Tá beleza? Também muito bem observado. Se tiver 0 à esquerda, você deve descartar ele, né? Ele não vai servir de nada. Tá certo? Então, aqui chega o nosso resultado. Então, esse valor aqui, eu estou transformando de base 10 para base 2. A gente podia estar usando esse conceito da subdivisão, né, até chegar a um valor para qualquer outra base. Por exemplo, para a base octal ou hexadecimal, a gente vai ver. Beleza? Então, ó, um exemplo aqui, ó, de base 10 para base 8. Então, a gente tem lá, ó, 39 dividido por 8, aí dá 4, certo?
sobra 7. E aí, qual vai ser o valor em octal? 4 e depois 7. Ok? Esse valor aqui em octal. 79 em decimal, transformando ele para octal, a gente vai ter o quê? 79 dividido por 8 vai dar 9, ok? Sobra 7. 9 dividido por 8 dá 1, sobra 1. Então a gente tem aqui, ó, começando do resultado, que não pode mais ser dividido. Aí a gente traz ele, ok? Depois traz os restos. E aí a gente tem o nosso valor em octal. Aí eu pergunto para vocês, esse 117, vamos ver se ele realmente em decimal corresponde? Então, é simples. A gente já viu que fazendo o posicionamento, né, o valor posicional, se eu tenho lá 117, aqui é 1, não é isso? Aqui vai ser 8 e aqui 16. Né? Aí eu vou ter 7 mais 8 mais... Peraí. Perdão, pessoal, 64, né? 64, porque são múltiplos de 8. Eu estava seguindo a sequência do binário. O binário eu sigo lá 1, 2, 4, 8, 16, né? 32, 64. Porque eu sempre vou multiplicando por 2. Né? 1, 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Né? 16 vezes 2, 32. Aí vou subindo em múltiplos de 2. Aqui é múltiplos de 8. Então é 1, 8, 8 vezes 8, 64. Então eu vou ter lá, ó, né, 7, 8, mais 64. Então eu vou ter aqui, ó, 64 mais 8, né? Aí eu vou ter 72 mais 9, 79. Não é isso? Exatamente. Qualquer base para decimal, aí você usa aquele conceito que eu falei para vocês, de posicionamento, certo? Sempre fazendo múltiplos daquela base que você tem. Que você, por exemplo, eu estou num número que ele é binário. O número ele é binário. Eu quero transformar ele para decimal, então eu vou crescendo ele, cada posição dele ali, em múltiplos da base 2. 1, 2, 4, 8, 16, né? Aí eu tenho, aí vai me dar o valor em decimal, certo? Porque eu estou crescendo em ordem de grandeza à medida que eu vou me deslocando para a esquerda, certo? Num número que é a grandeza em binário, mas aquilo corresponde à grandeza decimal. Joia? A mesma coisa acontece aqui, ó, como a gente viu aqui, crescendo a grandeza dele para número que era um número octal aqui. Esse número é um número octal. E aí a gente vai crescendo ele em múltiplos de 8. Então não erre, é múltiplos de 8. Em binário, você cresce múltiplos de 2. Em decimal, é múltiplo de 10. Né? 1, né? Para um número que seja de 0 a 9. Né? Aí depois, 10, 100, 1000. Não é isso? E aí sucessivamente. Quando você multiplica aquele valor correspondente pelaquela grandeza que você deslocou à esquerda, você chega ao valor. Joia? Isso aí, pessoal, resolve, a gente consegue fazer uma rapidez maior na hora de fazer os cálculos, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou botar na lousa lá. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, o número, certo? 17. O número 17, ele está em decimal, mas eu quero transformar ele em octal. Quanto é que é o número 17 em octal? Então,
basta que eu saia dividindo ele por 8, né? Então vai ser o quê? 17 dividido por 8, não é isso? Vai dar quanto? Vai dar 2, certo? Sobra 1. Beleza? Eu não consigo mais dividir 2 por 8, porque chegou, esse número é menor, né? Então, eu tenho que 2, né? E 1. Então, esse número aqui, em octal, corresponde ao meu 17 em decimal. Tá certo? Então, a gente pode chegar e fazer um teste, certo? Vamos converter ele para decimal, usando aquela ordem de grandeza em múltiplos de 8. Então, a gente tem aqui, ó, certo? 21, 1, 8, 64, não é isso? 512, e aí você vai crescendo em ordem de grandeza. Aqui não tem nada e aqui não tem nada. Se tivesse um número, a gente, em octal, a gente faria a multiplicação lá. Mas aqui é 0 e é 0, né? Então, né? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? 1 vezes 1, 1, né? E aqui dá 16. Eu vou somar esses dois caras aqui, eu vou chegar ao valor de 17, em decimal, né? Beleza? Ficou melhor aí, pessoal, para entender esse método aí? Ou alguém tem alguma dúvida? Beleza, então. Vamos lá para os slides. Agora, ó, 16, base 16. Então, eu tenho lá o valor 39 em hexadecimal e eu quero transformar ele em... Desculpa, eu tenho 39 em decimal e quero transformar ele em hexadecimal. Então, como é que eu vou fazer? Divido ele sucessivamente por 16, até que o número não seja mais divisível, né? Porque é um número menor. Então, eu vou ter lá, ó, 39 por 16, vai dar 2, né? Porque 2 vezes 16 é 32, sobrou 7. 2 eu não consigo dividir mais por 16, então, pegando aqui, ó, começando do 2, né? Começando do 2. Opa, minha canetinha falhando aqui. Então, começando do 2, eu tenho lá, né, 2 e 7 na base 16. Se eu for calcular esse número aqui em conversão para decimal, aí eu faço aquela ordem de grandeza lá, né? 1 e 16. Ok? Esse exemplo aqui, ó, do 65, dividido por 16, vai dar 4. Sobra 1, né? Porque daria 64 a multiplicação. Então, seria 41 em hexadecimal. Joia? Vamos prosseguir. Então, ó, transformando base 2 para base 10. Então, é aquele conceito que a gente já viu. Se eu tenho ele em base 2 já, esse número aqui em base 2, como é que eu faço para ele rapidamente me converter em base 10? Aí eu vou fazer aquela ordem de grandeza, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, eu vou multiplicar ele pelos seus valores respectivos. Então, eu devo só considerar aqueles que o bit está ligado, né? Aí eu somo logo. Então, tem aqui, ó, 32 mais 16 mais 4 mais 1. Vai dar 53 em base 10. Aí você fez rapidinho, não precisou perder esse tempo todo aqui, ó. Beleza? Aí, eu tenho o octal. Exatamente, Bruno. Exatamente. Fica mais fácil mesmo. Então, ó, eu tenho aqui base
8, que é o octal, e eu quero transformar ele para a base 10. E a gente já aprendeu o nosso macete ali, né? Ó, o 1, 8, 64 e 512. E aí eu multiplico lá correspondente e aí vai me dar aqui o valor. Esse cara aqui eu não precisei perder todo aquele tempo lá em fazer, né, o valor multiplicado por 8 elevado a não sei quanto. Não. Cria logo essa réguazinha aí e aí faz ali. Agora, pessoal, a gente vai ver, tá, a tabela hexadecimal. Hexadecimal, tá? A gente corresponde, vamos voltar lá no início, eu tenho o hexadecimal como sendo um conjunto de 16 caracteres, tá? Que vai do 0 a F. Joia? Do 0 a F. Então, olha aí, ó. O 0 em hexadecimal corresponde a 0 em decimal também, certo? E em binário é 000. Sempre a correspondência em binário do hexadecimal são 4 casas, tá? 4 dígitos, 4 bits para caracterizar um número hexadecimal em binário. A gente vai ver que a conversão é muito simples, né? Muito simples. Então eu tenho aqui, ó, que 1 em hexadecimal vai ser 1 também em decimal, né? E em binário vai ser 0001. 2 em hexadecimal vai ser também 2 em decimal. Ok? Vamos fazer uma tabela aqui, ó, para a gente tentar ver o seguinte, ó. E aí vai ficar mais claro para vocês. Vou avançar aqui. Vamos fazer trabalhar com base N, com a nossa base sendo decimal. Então, trabalhando com decimal, eu vou ter esse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não é isso? Se eu quiser outros números, eu vou ter que usar a combinação desses elementos aí. Então, quem é o meu próximo número? Vejam que a minha combinação inicial começou por 0. Então, a partir do 0, eu já criei todas as combinações até 9. A próxima sequência seria com 1, né? Começando com 1. Então, vai ser 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, até, né, 1, 19. Né? A próxima sequência vai ser 2 e 0, 2 e 1, 2 e 2, e aí até 2 e 9. Beleza? Isso aí para os decimais. Eu estou fazendo a representação do número decimal. Para o binário, como é que seria? Então, eu tenho N, tá? Como binário. Aí eu vou ter o conjunto de 0 e 1. Então, eu só consigo representar aí o valor 0 e 1. E o 2? Quem seria o 2? O 2 é a sequência, né? Então, como esse primeiro conjunto eu já comecei com 0, para representar essa primeira sequência, 0 e 1, a próxima eu começo com 1, né? Então, vai ser 1 e 0. Ok? E aí, esse meu valor aqui é o meu valor 2, né? Estou seguindo a sequência. E depois, vai ser 1 e 1. Esse aqui corresponde a 3, né? Então, eu já usei o 0 e 1, né?
A combinação de 0 e 1, eu já usei, tá? Tanto começando com 0 e 1, depois começando com 1 e 0 e 1 e 1. A próxima sequência, eu tenho que aumentar um bit, certo? Para poder representar. Aí entra qual? Entra 1, 0, 0, que é o valor 4. Ok? E aí depois o 5 vai ser 1, 0, 1, né? Como é que a gente sabe que isso aqui, pessoal, só de cabeça, analisem aí, fazendo aquele posicionamento que eu falei para vocês, né? A ordem de grandeza, crescendo de múltiplos de 2. Esse aqui é 5, né? Facinho, né? Dá para fazer mentalmente aí. É 1, 2 e 4. Então, ligado tem o 4 e o 1. Então, somando dá 5. Beleza? Então, comecem a raciocinar dessa forma, né? Para ficar mais fácil. E aí, se n for 8, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem os conjuntos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque o 0 já é um caractere. Então, o octal são 8 caracteres, começando do 0. Então, de 0 a 7, eu tenho 8 caracteres. O próximo número, qual seria para representar o valor 8? Seria 1 e 0, né? Aí depois 1 e 1, né? Depois 1 e 2. Olha que eu estou só usando na sequência lá. Usei o 0, comecei com 1, né? O próximo ciclo, comecei com 1, aí comecei a usar o 0, depois usei o 2, o 3, o 4, e assim sucessivamente. Não sei se vocês perceberam aí, tá? Mas a título de curiosidade, eu tenho aqui, ó, notem que o conjunto de base 8, eu tenho até o 7 para representar, né? Tem 8 caracteres e morre ali no 7, né? Ou um número a menos que o valor correspondente ali dele, porque começa com 0, né? Mas notem que ele é representado com o valor 10. No base 2, quem que é o valor correspondente ao base 2? A sequência seguinte sempre começa com 10. Então, ó, no base 10, a sequência seguinte aqui, ó, vai ser o 10. Não é isso? E o 10 corresponde ao base 10. A próxima sequência, depois, utilizando aqui, ó, não sei se vocês conseguiram visualizar isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Conseguiram visualizar? Ou não consegui passar essa informação correta? Então, ó, olha o que eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Vamos, ó, com N 16, joia? Então eu tenho o seguinte conjunto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí eu vou crescendo, né? Chego aqui, ó, vou fazer 6, depois 7, 8, 9, aí eu tenho A, B, C, D, E e F. Joia? F. E aí eu tenho meus 16 caracteres aí. Então, a próxima combinação que eu vou ter, certo? Qual seria? Eu teria, começando do 1, né? 1 e 0, depois 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, e aí eu ia, porque a minha próxima sequência sempre começa com isso aqui, ó, do 10, né? O 1, certo? Que foi o que eu vou começar a usar aqui, ó, esse cara, porque esse conjunto inicial já começou com 0, e eu criei toda a sequência. Depois eu vou começar com 1. E aí ele me deu aqui, ó, 10 como sendo o início da próxima sequência. Quem que é 10?
Quem que é 10? Né? Em decimal. Vamos lá fazer a ordem de grandeza, né? Em hexadecimal, 10 em hexa, eu teria aqui, ó, 1, né? 1 e depois 16. Não é isso? Então, eu teria que ele é 16. Então, notem que em base 2, a próxima sequência que o 1 começa é o 2. Em base 10, quando tem o conjunto, a próxima sequência é o 10. Né? Em base octal, a próxima sequência vai ser 10 também. Agora vamos, hipoteticamente aqui, ó, inventar uma base chamada base 3. Eu vou inventar aqui, certo? Ó, N, vamos criar uma base 3, para a gente ver esse exemplo aí. Então eu tenho, quais são os números que vou representar? Eu só tenho 3 caracteres, né, para representar em base 3. Aí teria lá, ó, 0, o 1 e o 2. Não é isso? Então eu tenho 3 caracteres para representar esse meu algoritmo de base 3. Joia? Então, a próxima sequência, certo? Eu tenho o valor 0, 1 e 2. Esses valores aqui, em base 3, também correspondem ao mesmo número em base 10. Certo? Ao mesmo número. Só que quando eu extrapolo esse conjunto, aí eu tenho que usar a combinação deles. Porque se eu só for usar 0, 1 e 2, beleza. Mas se eu for usar um número maior, e 3 se enquadra nisso, né? Aí eu vou começar, qual é a minha próxima sequência aqui? Vai ser 10, 11, 12, não é isso? Então, seguindo o raciocínio daquela ordem de grandeza, né? Então, esse valor aqui, ó, em base 3, corresponde a quanto? Em base 10, corresponde a quanto? Seria a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Olha só. Aí vai ficar 0 vezes 3 elevado a 0. 1 vezes 3 elevado a 1. Isso aqui vai ser 0 vezes 1, vai ser 0. Isso aqui vai ser 1 vezes 3, que vai ser 3, né? Então, a gente chegou aqui em base 10, joia? Esse valor aqui, em base 3, é o valor 3, joia? Esse valor aqui é 4, esse aqui 5, joia? Vamos fazer o cálculo? É só você botar aqui, ó, 1 e 3, né? Aqui embaixo, ó, 1 e 3. Aí eu vou multiplicar, né? Então, 1 vezes 3, 3, mais 2. Aliás, 1 vezes 2, 2. Né? Aí vai me dar o valor 5. Joia? Pessoal, ficou mais fácil de entender aí como a gente pode brincar com esses números. Então, independente do número da base, fica mais claro assim. Joia? E não percam o tempo fazendo esse método aqui, ó. Joia? Que aí você é demasiado demorado. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso... Deixa eu botar aqui para o nosso PowerPoint lá. Beleza? Então, ó, uma informação importante. Quando eu chego aqui em 9, joia? O meu próximo número em hexadecimal vai ser A, depois B, C, D, E e F. Joia? E esses números em decimais correspondem a 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, às vezes, a gente está... Por exemplo, eu tenho um valor que eu calculei, aí eu cheguei ao valor 12. Quem é que é 12 em hexadecimal? Né? Eu cheguei a 12 decimal. Quem que é ele em hexadecimal? Aí eu começo com 10, é A, né? 10, 11, 12, né? Aí eu tenho A, B e C. Então, 12 seria C.
Joia? 12 seria C. Beleza? E aí a gente faz essa correlação. Lembrando que 15 é o último número representável, né? A gente já viu que o 16 em hexadecimal é o próximo número daquela nossa sequência, né? Porque eu só posso brincar com esse conjunto de 0 a F, né? De 0 a 15. Então, o meu próximo número, a minha próxima combinação vai ser 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 e assim vou embora. E aí, a gente tem o seguinte, ó, a nossa correlação em binário. Lembra lá que cada um desses números vai ter a correlação com o binário. Então, por exemplo, F, que eu sei que ele é 15 em decimal, ele é 1 em binário. Por quê? Então, a gente vai ver lá, ó, na lousa. Então, eu tenho 1, joia? Em binário, aí seria 1, 2, 4, 8. Não é isso? Então, eu tenho todos ligados, né? 8 com 4, 12. Com 2, 14. Com 1, 15. Rapidinho, a gente chegou aqui ao valor 15. Né? Vamos voltar lá. Pegar um outro exemplo aqui. O 11. Então, o 11, a gente sabe que a gente vai dividir ele sucessivas vezes para chegar ao valor dele em binário, né? O 11 decimal. Então, eu tenho 11 lá decimal, fazer com 10, né? 10. Então, vai ser 5, sobra 0. Dividido por 2, vai ser 2, né? Sobra 1. E aí, 2 dividido por 2, dá 1, sobra 0. Então, eu tenho quem aqui? Eu pego aqui, começando desse cara, né? Aí eu tenho aqui, ó, 1, depois 0, 1 e 0. Então, esse cara aqui é o meu valor 10 em decimal. Esse cara em binário, né? Em base 2. Então, esse cara, se eu for fazer a ordem de grandeza aqui, e assim sucessivamente, aí eu vou ter, né? Aqui está desligado, né? Aqui está ligado, então 2 eu trago, aqui está desligado, e aqui está ligado, 8. Então tenho 10. Tá joia? Voltar lá. Pessoal, eu vou precisar fazer um intervalinho de 10 minutinhos, aí a gente volta. Tá joia? 10 minutinhos.